Amém? Vamos à palavra do Senhor? Vamos lá? João 9, capítulo 9, verso 1. Quem achou diz amém. Graças a Deus. Se você não achou, você pode acompanhar aqui na nossa Bíblia gigante. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Em outras traduções vai dizer: é necessário que façamos. Alguém tem essa tradução aí? Graças a Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Espírito Santo, somos eternamente gratos pelo privilégio de poder nos assentarmos diante de Ti. Esse foi um privilégio que poucos tiveram, Senhor. Aqueles homens no Sermão da Montanha tiveram esse privilégio. Eles se assentaram para ouvir a Tua palavra. Da Tua boca ouviram o Senhor dizer: bem-aventurados são vocês, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados. Hoje nós somos esses bem-aventurados, Senhor. Hoje nós somos aqueles que se assentam aos Teus pés para ouvir a Tua santa palavra. Transforma cada mente e cada coração. Usa-me, Senhor, como um expositor simples e claro da Tua palavra. Que tudo que é natural, terreno, desapareça. Que aquilo que é celestial, divino, excelso, que isso, Senhor, se estabeleça em cada mente e em cada coração. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Jesus, e somente a Ti, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto, gente, vai falar sobre uma peculiaridade de Jesus. O texto começa fazendo uma citação simples, mas que retrata uma das marcas do nosso Senhor Jesus. E qual é? O texto começa dizendo que Jesus, ele ia passando. Jesus, ele estava se deslocando. Jesus, ele estava se movendo. E eu quero começar essa mensagem grifando algo no meu e no seu coração. Uma das características do Jesus que nós seguimos é movimento. O que Jesus produz por onde Ele está e por onde Ele passa é movimento. Não apenas movimento humano, mas sobretudo um mover. Na igreja nós usamos muito esse termo, foi o mover, queremos um mover. E o que é mover na sua essência? Mover é um deslocamento, é pegar algo que está fixado, algo que está inerte, algo que está inoperante, e durante algum tempo ou de maneira perpétua, fazer com que aquilo que estava estagnado entre em movimento. Então, quando falamos que Deus fez um mover, o que nós estamos dizendo é que algo que estava paralisado começou a se mover em nós.
O desejo do Senhor Jesus é sempre que Ele passa, mover dentro de mim e de você coisas que já estão aí, entretanto, estão paralisadas. Então essa é uma manhã que o Senhor está aqui conosco, para começar a mover, talvez sonhos que você carrega e que estão em um lugar de paralisia. Quem sabe promessas do Senhor e que por conta da vida, das coisas que você passou na sua trajetória até aqui, eles foram estancados, foram de certa maneira estagnados. E o Senhor Jesus, o texto diz que Ele estava passando. A Bíblia é repleta de citações que diz que o nosso Senhor Jesus, Ele passa. Ele não é um Deus paralisado, Ele não é um Deus de estagnação. O nosso Senhor Jesus é um Deus de movimento. Então que nessa manhã comece um movimento poderoso do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua vida espiritual, sobre os teus filhos, sobre os teus parentes, aonde tiver um dos teus, que esse mover o alcance para a glória do nome de Jesus. A segunda marca desse texto é que Jesus, ao passar por um lugar, Ele sempre deixa uma marca. Algumas pessoas ao longo da história foram tendo experiências ao ver Jesus passando. Algumas pessoas ao longo da história tiveram marcas do Senhor na sua vida e no seu coração quando Jesus passou. Sempre que Jesus passa por um lugar, Ele deixa alguma marca. E a marca de Jesus sempre é boa, a marca de Jesus sempre é agradável, a marca de Jesus sempre é favorável ao propósito de Deus. E uma das marcas registradas nesse texto é que Jesus, quando está passando nessa cidade, o texto diz que Ele vê um cego de nascença. Uma das marcas, meu irmão, de Jesus ao passar na vida de alguém, e a primeira delas que está citada no texto como dizendo para mim e para você que é uma das mais relevantes do nosso Senhor Jesus Cristo, é que diferente dos homens, quando Jesus passa, Ele não segrega. Diferente da religiosidade, quando Jesus passa, Ele não inclui apenas alguns. Diferente da nossa sociedade moderna que se agrupa em clãs e aqueles que são iguais são bem-vindos e os diferentes são excluídos, quando Jesus passa, o texto diz que Ele vê um homem que não podia o enxergar. Ele vê um homem que não tinha a capacidade de perceber que Jesus estava ali. E graças a Deus por isso. Porque um dia isso aconteceu conosco também. Um dia nós estávamos cegos. Um dia éramos nós que estávamos perdidos. Um dia éramos nós que estávamos nas trevas. Mas os olhos do Senhor, quando passaram pela nossa vida, aquele olho que Ele tem hoje, que é como chama de fogo, diz a palavra, esse olhar atravessou paredes, esse olhar atravessou lugares que talvez os homens não podiam entrar, numa cela de cárcere, numa UTI, debaixo de um sofá com depressão, como foi o meu caso. Quando Ele passou, Ele nos viu. E sempre que Ele passa, sempre que Ele passa, Jesus nos percebe. Os homens talvez podem ter nos deixado de lado. A sociedade talvez possa ter te banido, te cancelado. Mas a boa notícia é que você está num lugar onde Jesus está passando e quando Ele passa, Ele te enxerga. Quando Ele passa, Ele te nota, Ele te percebe. E o mais lindo é que aquele homem não fez nada para ser percebido. Ele não gritou, ele não clamou, ele nem viu o Senhor, ele era cego. Mas o Senhor, quando passa, sempre nos percebe. O texto diz que Jesus vê. E uma das marcas de Jesus não é apenas ver, é ver de maneira profunda.
Não é como nós que olhamos com o globo ocular. Hoje, o Senhor Jesus está de novo nos vendo. E quando Ele nos vê, Ele passa um raio-x em nós. Quando Ele nos vê, a sua palavra perpassa as nossas vestes, que representam a nossa aparência. Ele perpassa a nossa maquiagem, que representa aquilo que nós queremos apresentar para os outros. Quando o Senhor Jesus nos olha, Ele perpassa as nossas palavras. Às vezes estamos dizendo, está tudo bem, sim, está tudo bem. Às vezes estamos sorrindo, mas por dentro chorando. Às vezes a maquiagem denota beleza, mas por dentro ranhuras profundas. Mas o Senhor, quando passa, Ele não vê como o homem vê. Certa vez Samuel foi chamado para ungir um novo rei. Uma tarefa de importância, uma tarefa que iria fazer com que a nação de Israel tivesse um novo líder. O profeta chega na casa de Jessé, e quando ele chega, ele começa a ver os filhos de Jessé. E naquele lugar ele vê Eliabe, ele vê os outros filhos, Samá, ele vê ali os irmãos de Davi, e quando ele está vendo, quando o primeiro deles passa, grande e forte, era parecido com um rei que seria deposto, ele logo no seu coração faz uma analogia. Esse é forte, é bem trajado, fisicamente bem dotado, então deve ser esse o novo rei. E o Senhor o rejeitou, diz a palavra. O Senhor não escolheu aquele homem que tinha a aparência de rei. O Senhor não escolheu aquele homem que fisicamente parecia bem dotado para a tarefa. Parecia o mais adequado, ele era um homem de guerra. Passa o primeiro filho, o segundo, e todos passam, e o Senhor não escolhe nenhum deles. Quando os homens estão passando, Deus fala com Samuel. E Deus vai falar aquilo que Jesus estava fazendo nesse texto. O olhar do Senhor, que não é um olhar que se fixa na roupa, na maquiagem, nas palavras, mas é um olhar que vai mais fundo. Ele é como uma espada penetrante, que vai fundo, faz separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e ele, que é a palavra, ele é apto para discernir até os pensamentos e as intenções do coração humano. Samuel recebe no seu ouvido a voz de Deus que vai dizer: Samuel, não te atentes para a estatura dele, e nem para o seu porte físico, porque eu o tenho rejeitado. Porque eu, que sou Deus, eu não olho, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, a capa, mas eu olho é para o coração. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode ter chego de helicóptero aqui, ou você pode ter chego aqui carregado. O Senhor está olhando para um lugar onde os homens não conseguem chegar. Não importa as tuas vestes, não importa se você carrega algo no bolso de valor, não importa. Graças a Deus, aquele que está passando nessa manhã, Ele está olhando para dentro do nosso coração e enxergando aquilo que Ele colocou aí dentro. Hein, meu irmão? Tem propósitos. Deus está passando para reanimar e fazer esse mover no teu coração nessa manhã. O texto diz que Jesus vê. A palavra do Senhor vai dizer que se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Se nós subirmos no mais alto monte, lá naquele lugar o Senhor também estará. Cantamos hoje aqui: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós, seres humanos, podemos nos escapar dos olhos do Senhor? Não existe lugar que isso possa acontecer. O texto diz que Jesus vê, e não apenas está vendo no momento. Esse texto significa que Jesus, Ele nunca nos perde de vista, meu irmão. Lembra-se de um dia em que Jesus multiplicou pães e peixes? Jesus mandou assentar uma multidão, chamou ali os seus discípulos, pegou 5 pães e 2 peixes, levantou ao alto, consagrou ao Pai,
repartiu, deu na mão dos seus discípulos, e os discípulos começaram a repartir e dar para a multidão. O texto vai dizer que quando Jesus repartiu o pão e deu graças, ele entregou na mão dos discípulos. E os discípulos saíram no meio do povo. Eles não saíram com sacolas cheias, eles saíram com um pedaço de pão, cada um com o seu pedaço. Mas o pedaço de pão que veio da mão de Jesus tinha uma unção. Quanto mais você reparte, mais multiplica. Quanto mais você divide, mais alcança. Quanto mais você dá, mais gente é alimentada. E ele sai em uma multidão. Historiadores vão dizer que cerca de 10.000 pessoas comeram naquele dia. Depois que eles estavam saciados, o Senhor Jesus dá uma ordem aos discípulos: agora recolham o que sobrou. É interessante porque se os discípulos repartiam e davam para as pessoas comerem, eles se alimentavam e quando estavam com fome pediam mais e os discípulos continuavam dando. Agora o texto diz que sobrou. Como sobrou? Porque o coração dos discípulos andando com Jesus foi começando a se transformar em um coração semelhante ao do Mestre. Apesar da necessidade estar suprida, eles aprenderam que na divisão, no compartilhar, existe um prazer. Ainda que as pessoas já estavam satisfeitas, eles continuaram semeando, eles continuaram dividindo, eles começaram a compartilhar o que tinham nas mãos. Eles ficaram pasmos quando eles partiam, multiplicava. O milagre não estava com as pessoas, o milagre estava na mão deles. O que veio do Senhor Jesus é o milagre que já está com você. Quando você reparte, nunca vai faltar. Aquela multidão come, 12 cestos cheios se enchem. Eles pegam aqueles cestos agora e guardam. O Senhor Jesus agora manda eles entrar num barco. Eles entram naquele barco e agora vão atravessar o mar da Galileia. O Senhor Jesus estava com eles e estava se movendo no meio do povo. Agora o mover vai ser em um outro lado. Tem milagre aqui, tem bênção aqui, tem multiplicação aqui, mas ainda tem coisas para acontecer do outro lado, em uma nova jornada. É o que Deus está dizendo para nós como igreja. Ontem foi lindo, foi extraordinário, foi poderoso. Entretanto, ainda tem uma cidade para ganhar. Entretanto, ainda tem um mar para atravessar. Entretanto, meu irmão, a travessia não foi completa. Só vai terminar no dia que Jesus voltar para buscar a sua noiva. Então, guarde o que o Senhor te deu. Continue dividindo para multiplicar. Mas entre no barco para passar para o outro lado. O Senhor Jesus mandou os discípulos irem e ele sobe a montanha para orar. É o que nós estamos fazendo, orando, buscando a presença, dizendo: Senhor, vem com força sobre nós. Jesus passa a noite orando. E o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, pelo horário dos hebreus, dos judeus, é perto das 3 horas da manhã. Os cientistas dizem que 3 horas da manhã é o horário de maior densas trevas. No período de luminosidade lunar, quando a lua se estabelece, o período de menor luminosidade que tem é perto das 3 horas da manhã, exatamente no horário marcado pela Bíblia, onde Jesus desce da montanha e vai em direção aos seus discípulos andando sobre as águas. O contexto não é apenas poético de Jesus caminhando sobre as águas. O contexto é que Jesus estava orando. Quando a gente ora, a gente se desconecta do mundo, você já percebeu? Você começa a orar e o seu coração se conecta com Deus. Alguns têm o hábito de fechar os olhos, alguns têm o hábito de deitar, se ajoelhar, enfim. O que nós fazemos é, nós queremos nos desplugar do mundo. E o Senhor Jesus, obviamente, tinha uma capacidade de fazer isso muito maior do que a nossa. O Senhor Jesus, ele tinha conexão total com o Pai, vivia em constantes orações, mas nesse episódio ele manda os discípulos saírem, ele despede a multidão e fica sozinho, ele e o Pai. Fico imaginando o Senhor Jesus conversando com o Pai, programando os próximos dias, o Pai dando a ele a instrução do que fazer no próximo passo, no próximo ato da sua vida.
Ele e o Pai completamente conectados e o Senhor Jesus ali recebendo do Pai força, poder, autoridade, instruções. Não consigo imaginar o Senhor Jesus orando, ele e o Pai naquela montanha, às 3 horas da manhã, e Jesus no celular. E Jesus olhando para ver se estava tudo certo em volta. E Jesus preocupado porque uma tempestade se formou, diz o texto. O vento era forte, no mar as ondas estavam quase afundando o barco dos discípulos. Eu não consigo imaginar Jesus orando, falando com o Pai e preocupado ou distraído com qualquer outra coisa. Isso não pode existir. Jesus estava 100% focado em ouvir e falar com o Pai. Isso significa que ele não estava olhando para o resto do mundo. Isso significa que fisicamente o seu globo ocular não estava permeando a paisagem em volta. Ele estava 100% focado em falar com o Pai. Mas os discípulos estavam em apuro. Os discípulos estavam obedecendo o que Jesus mandou fazer e estavam enfrentando uma grande tempestade, diz o texto. Eles estavam no mar remando para chegar do outro lado, e o texto vai dizer que eles estavam fatigados, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, porque o vento era contrário. Obedecendo o Senhor, vivendo uma tempestade. Obedecendo o Senhor, mas cansado de tanto remar, porque estavam remando com o vento contra. Remar no vento contrário significa você fazer muita força e progredir pouco. É você se levantar de manhã, ir dormir tarde, comer pão de dores, mas o salário não ser condizente com o teu esforço. É você ser obediente em tudo que o Senhor está te pedindo para fazer, mas com os olhos naturais você não vê nenhuma retribuição agora. E aí parece que o cansaço vai dominar e que as ondas que estão do lado de fora vão fazer com que o teu barco se encha de água e vá para o fundo. Mas o texto vai dizer que o final da história de quem obedece ao Senhor, ainda que no vento contrário, não é naufrágio, mas é chegar em terra firme do outro lado. E é o que Deus tem para você, meu irmão. Siga nessa obediência, siga nessa pegada com o Senhor, siga nessa firmeza de caráter, porque ainda que você esteja no olho do furacão e no vento contrário, te prepare. Porque ainda que seja na 4ª vigília da noite, trevas para todo lado, um barquinho no meio de um mar, não era um navio, não era uma frota, era um pequeno barquinho. E esse pequeno barco, naquela imensidão de águas, no meio daquelas trevas, e Jesus conectado, falando com o Pai, quando ele acaba de orar, no momento mais escuro, profético. O momento mais escuro significa dizer, quando os olhos humanos não conseguirem mais te encontrar, não perca a tua esperança. Aquele que tem olhos como chama de fogo, nunca te perdeu de vista. Jesus desce no meio das trevas e vai direto aonde o barco está. Ninguém precisou dar sinal. Ele não ficou procurando no meio da tempestade. Ele foi reto, porque ainda que os discípulos não tivessem vendo Jesus, Jesus nunca perdeu eles de vista. Você pode estar no meio de um furacão, o Senhor não te perdeu de vista, Ele está de olho em você, Ele está de olho na tua família, Ele está de olho nos seus projetos, Ele está de olho no teu coração, ainda que Ele não tenha se manifestado, Ele não nos perde de vista nunca. Coisa linda, o Senhor Jesus no meio da tempestade chegando. Quando os discípulos olham para o Senhor, no meio daquele caos, eles pensam, é um fantasma. Porque é assim que o nosso coração fica quando algo extraordinário da parte de Deus vai acontecer e a gente não sabe como. A tendência é pensar que o pior vai acontecer. Eles ficaram com medo e o Senhor Jesus liberou uma palavra: sou eu, não tenham medo. E quando o Senhor Jesus diz essa palavra, a ousadia toma conta do barco. Percebam que eles estavam remando contra o vento, quase inertes, paralisia dentro do barco, medo, estagnação. Só que agora Jesus vem passando.
E quando Jesus vem passando, ele não apenas se move, ele vai movendo o que está à sua volta. Dentro do barco, quando Jesus chega, um mover de ousadia começa. E alguém paralisado dentro do barco, quando Jesus passa, a ousadia de Jesus pega ele. E ele sai do barco e o movimento começa. Tem gente dentro do barco amedrontada e o Senhor está dizendo: ei, continua depositando a tua esperança em mim. Eu sou o Deus que quando passo gera um movimento, ainda que no meio da tempestade. Quando Pedro sai do barco, a tempestade não tinha acabado. Pasmem. O mar não estava de brigadeiro, o céu não estava de brigadeiro e o mar não estava um mar liso para que ele saísse. Não, era no olho do furacão. Tem gente no olho do furacão dizendo: se eu sair eu vou morrer, Senhor. E o Senhor nessa manhã está te dizendo: lembra daquele projeto? Lembra daquela palavra? Lembra do sonho que eu coloquei no teu coração? Está aí estagnado, mas quando eu passo isso começa a se mover. Que você receba uma ousadia do Senhor para sair do barquinho. Ele não vai te levar para o fundo. E o Senhor está chegando para mover as águas na tua vida. Quando Pedro sai, um mover poderoso começa. A ousadia, ele andando sobre as águas, e aí ele olha para o vento. Não sei se você sabe, mas o vento é invisível. Não sei se você sabe, mas é impossível olhar para o vento. Mas o texto vai dizer que Pedro olha para o vento. Sabe o que é olhar para o vento? É colocar o seu coração naqueles problemas que ainda nem existem. Meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta, Senhor? Meu Deus, meu Deus. Vence quando, o abençoado? É final do mês, pastor. O mês nem começou, querido. Será que eu vou passar naquele teste? Será? Eu acho que eu vou reprovar. Eu acho que vai dar ruim. Sabe o que é isso? Olhar para o vento. Sabe o que é isso? É colocar os teus olhos e o teu coração naquilo que ainda não existe. Quando nós fazemos isso, a nossa vida se torna pesada. Sabe qual é o resultado de olhar para o vento? Naufrágio. Aquele que estava se movendo em ousadia, porque quando Jesus passa, ele libera ousadia sobre eles. Agora, ao olhar para o vento, ao conjecturar, e você já viu que quando a gente está assim meio distraído, a tendência é fazer conjecturas pessimistas. Eu acho que não vai dar, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, eu acho. E o eu acho é olhar para o vento. E ao olhar para o vento, debaixo dessa perspectiva, peso. E o texto diz que Pedro começa a afundar. Ele começa a afundar. Agora outra coisa linda, do Jesus que passa. Sempre que Jesus passa e alguém está afundando, ele para. Sempre que Jesus passa e alguém está em perigo, ele não deixa, ele para. Pedro diz: Senhor, me ajuda porque eu estou perecendo. Jesus não precisou vir correndo. O texto diz que Jesus estende o braço, porque essa é a medida exata de distância do Senhor para nós. Um braço. Aonde você está? A cova está profunda. O braço do Senhor está estendido para te tirar daí. Aonde você está, as dores são enormes, o braço do Senhor está estendido. Agora eu e você seguremos nessa mão. As mãos do Senhor, diz a palavra, os seus braços não estão encolhidos, que Ele não possa nos salvar. Nessa manhã esse braço de amor está estendido para te dizer: não olha para o vento, olha para as minhas mãos poderosas, essas mãos que foram cravadas na cruz, essa mão que tem autoridade para te tirar do meio desse naufrágio e te colocar de pé para a glória de Deus. Pedro segura nessa mão e o Senhor Jesus o tira. Os dois agora sobre as águas voltam para o barco. Pasmem, ele e Jesus andando juntos sobre as águas. O Senhor Jesus passa e Pedro se move dentro do barco e sai. O medo vem e ele fica paralisado. O Senhor Jesus toca e ele se move de novo. Agora os dois voltam para o barco. Os dois indo para o barco e a tempestade não passou. Ei, a companhia do Senhor já está conosco.
E não é porque Ele está conosco que do lado de fora serão flores. No mundo nós teremos aflições. Agora, tem alguém te segurando pela mão direita, diz a palavra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, diz a palavra. Tem tempestade, mas tem Jesus, glória a Deus. Tem tempestade, mas tem presença. Tem vento contrário, tem onda grande. Tem, mas tem Jesus que não vai nos deixar paralisado no meio desse caos. E aí então eles entram no barco. Jesus poderia ter acalmado a tempestade antes de entrar. Ele é Deus. Jesus poderia, enquanto estava orando, dizendo, Pai, faz essa tempestade acalmar porque eu estou chegando. Não. No meio da tempestade, corajoso, enfrentando as intempéries naturais, para deixar um testemunho para mim e para você. No dia que o tempo estiver fechado, parta para cima, não fuja, porque o leão da tribo de Judá já saiu na tua frente. Quando você estiver no olho do furacão, um dia mau, não retroceda, o Senhor dos exércitos já foi na nossa frente, não retroceda. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. Que nós sejamos esse povo perseverante no olho do furacão. Quando Jesus entra no barco, aí sim. Jesus não queria apenas salvar Pedro. Jesus não queria apenas dar uma experiência para aquele que teve ousadia de sair do barco. Porque alguns são assim, dizem glória a Deus, aleluia, e sai correndo. E aí parece que aquele que saiu correndo é mais de Deus que os outros. E aí parece que o barulhento é mais espiritual que o quietinho. E aí o Senhor Jesus o que faz? Só vou acalmar a tempestade quando tiver o time todo junto. Entra no barco, coloca o ousado, pega os tímidos, junta todo mundo e agora vai dizer, vento, cala-te, mar, aquieta-te. E com todos juntos a bonança vem para todos. Pode ter certeza, meu irmão, toda a tua casa será tomada pela paz que excede todo entendimento. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e todos os do teu barco. Lá na empresa é um barco, você está lá, lá naquele lugar vai ter salvação para a glória de Deus. Aonde você passar, meu irmão, pode ter certeza, você é um sinal de Deus naquele lugar. E quando Deus está contigo, Ele entra no barco para acalmar as tempestades. Estou te dizendo isso tudo para te dizer que Jesus viu aqueles homens no meio do nada. Que Jesus não perdeu aqueles homens de vista. E quando ele estava passando, ele viu aquele cego. Ele nunca perdeu aquele cego de vista, estava tudo sincronizado. Cada passo de Jesus era milimetricamente marcado. Jesus se movia de maneira profética. Ele tinha um encontro marcado naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, com aquele cego, ainda que o cego não pudesse ver. Essa manhã o encontro está marcado para te dizer, volte a sonhar, Deus vai mover as águas em teu favor, volte a sonhar, Deus é Deus. Aí o cego não o vê, mas Jesus o enxerga plenamente. O texto vai dizer que Jesus o agrega, incluindo na sua visão. Mas os homens, os discípulos, fazem outra coisa. Os discípulos olhando para aquele homem, enxergam naquele homem uma culpa. E eles dizem, Senhor, por que ele nasceu assim? Quem pecou? Quem pecou significa dizer, a culpa é de quem? Foi ele quem pecou ou foram seus pais para que ele nascesse assim? Porque alguém tem que ser culpado. Porque a humanidade, porque os homens, porque a sociedade, porque a religiosidade sempre tenta achar um culpado para as nossas deficiências. Às vezes nós somos esses. Minha vida não está andando, não está fluindo. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Uma autoanálise é muito boa. Agora, uma autoanálise não pode significar condenação. Os discípulos estavam querendo condenar aquele homem ou a sua geração, dizendo, alguém tem culpa nesse negócio.
E aí agora vem Jesus, que passa e vê todas as coisas. Jesus, quando passa e enxerga aquele homem, Jesus vai fazer algo lindo. Os discípulos colocam culpa, e o Senhor agora vai colocar um propósito na vida daquele cego. O texto vai dizer que Jesus olha para eles e diz: ninguém pecou, mas isso aconteceu na vida dele para que as obras de Deus se manifestassem nele. Percebe que uma debilidade que ele carregava era o propósito de Deus, de quando aquela debilidade fosse deixada de lado, fosse curada, as obras do Senhor se manifestassem naquela fraqueza. O texto vai dizer que aquele homem que era cego, que nunca viu, no final vai sair glorificando a Deus e enxergando. A obra de Deus estava exatamente na sua área de fraqueza, não era na sua área de força. O texto não denota as outras características daquele homem, mas o texto denota apenas a sua fragilidade, a sua debilidade. E qual era? Ele não enxergava. E o Senhor Jesus, quando passa, vai dar um propósito. É isso que Jesus faz todas as vezes que passa num lugar. Ele não condena, ele não joga culpa, ele não veio para jogar as almas em um ambiente de condenação, ele veio para salvar, diz o texto. E quando ele passa, ele dá um propósito para aquele homem. Ele fala: essa debilidade na tua vida não é para condenação, não é culpa de alguém, mas essa debilidade vai ser uma área para o propósito de Deus se realizar em você e depois disso através de você. Se você carrega, meu irmão, uma área de debilidade, você está lutando com um vício, está lutando com um mau hábito, está lutando com uma fraqueza, saiba que o Senhor Jesus não é o condenador, mas é o nosso Salvador. Saiba que Ele é aquele que quando chega, Ele enxerga sim essa área de debilidade. Ele percebe sim aonde nós somos fracos, mas é exatamente nessa área que o poder de Deus se aperfeiçoa. É exatamente nessa área que hoje talvez para você pode ser de vergonha. O Senhor vai transformar esse lugar, essa área de dupla honra para a glória dEle. Quando Deus passa, Ele distribui propósito. E aí agora qual é o propósito? O texto diz que Jesus libera uma palavra para os discípulos falando sobre aquele homem. Ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. Se tem algo, meu irmão, que Deus deseja fazer, e o processo da cura, e o processo da nossa salvação, e o processo de salvar outros, está intimamente envolvido com a vontade de Deus. Obras de Deus significam a vontade de Deus para a nossa vida. Aquele homem cego não era a vontade de Deus, a vontade de Deus era que através da obra de Deus ele voltasse a ver. A debilidade não é a vontade de Deus, a debilidade é apenas um gatilho que deflagra a vontade de Deus em nós. Aquele homem cego vai receber essa palavra: primeiro, não o condene, ele não tem culpa dos pecados, não foi isso que trouxe a cegueira sobre ele, não foram seus pais, não é pecado, é propósito. E agora Deus vai dizer para que as obras se manifestassem nele. Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: eu vim para fazer obras, e as obras que eu vim para fazer, eu enxergo elas de uma maneira. Deus, irmãos, te chamou para uma obra. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou, meu irmão, para um trabalho ao Senhor. Deus colocou em você uma unção. Deus colocou dentro de você um propósito. Tem algo aí guardado que Jesus vai deflagrar para a obra dele. Se você já descobriu e está fazendo, preste atenção no que eu vou te dizer. A maneira como você enxerga a obra de Deus na tua vida vai determinar o resultado que ela terá.
para algumas pessoas a obra de Deus é um peso. Cansado, meu Deus. E aí o Senhor disse: está cansado? É normal, isso acontece. Cansaço físico, nós estamos, na capa da gaita, como diriam. Estamos, só pela misericórdia. Mas assim, nós sabemos a quem nós estamos servindo. Nós sabemos que não se trata de paredes. Nós sabemos que milagres no mundo espiritual estão sendo deflagrados agora, que pessoas estão sendo libertas agora, que essa palavra vai ecoar pelas nações. Nós sabemos do propósito eterno. Então, para alguns a obra é um peso. Para alguns a obra é status. Se for publicamente, com o microfone nas mãos, pode contar comigo. Agora, se for para pregar no anonimato, semideus, como é que eu vou pregar sem estrutura? Se for para ir numa praça, se for para abraçar um morador de rua, desaparece. Porque atrela a obra de Deus à notoriedade. E a obra de Deus não é notoriedade. Foi o Senhor Jesus quem disse. A sua palavra nos ensina. Paulo falou muitas vezes sobre isso. Se vocês fizerem as suas doações em público, se vocês tocarem trombeta quando ajudarem alguém, vocês já receberam o galardão de vocês. Agora, quando vocês forem fazer uma boa ação, se escondam. O que a direita dá, a esquerda nem precisa saber. Sabe o que Deus está dizendo? A minha obra é secreta, é de formiguinha, é de pessoa em pessoa, é de coração em coração. É um Deus te abençoe lá no caixa do mercado, ninguém viu. É um atendente lá da loja que você olha e a expressão está caída, ninguém percebe, mas um homem de Deus que tem Jesus vê, porque Jesus vê todas as coisas. E um homem de Deus quando passa, há mover, porque quando Jesus passa tem mover. Algumas pessoas consideram a obra de Deus não apenas um lugar de notoriedade, mas algumas pessoas consideram a obra de Deus como um lugar de ativismo, que é fazer algo acima das suas forças. A Bíblia diz que você deve contribuir de acordo com aquilo que Deus propôs no seu coração. Sempre digo na igreja, tinha 15, veio quantos? 3. Meu Deus, e os outros? Não, se alegra pelos 3, porque os 3 foram movidos por Deus para estar aqui. E os outros, glória a Deus, eles estão fazendo alguma coisa. Um dia Deus toca, não se fixe nos que não vieram. Coloca o teu coração naqueles que se moveram para estar. Isso vai facilitar a sua vida em todas as áreas. Às vezes a gente tem uma equipe com 10, aí vieram 9. E aí a gente bate nos 9 porque um não veio. Você já teve líder assim? Que trata mal quem está perto porque os outros não cumpriram o acordo, porque não estiveram juntos. Com Jesus não é assim, ele move o coração. Agora, o que é ativismo? O ativismo é você, em não podendo fazer, deixar outras coisas para fazer aquilo por conta de uma religiosidade, achando que se você não fizer, se você não está, a obra não vai para frente. Bispo Flori falou isso aqui ontem. Pessoas que acham que se saírem a obra de Deus, o mover de Deus acaba. Meu irmão, a igreja tem 2000 anos e Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai permanecer viva e eficaz para sempre, até que ele volte. A boa notícia é quem somos a igreja? Nós. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então eu não sei como você enxerga a obra de Deus na tua vida. Eu não sei qual é o prisma pelo qual você analisa a obra que o Senhor te mandou fazer. Aquele dom que Ele colocou no seu coração. Mas eu tenho um conselho para te dar bíblico. Vamos fazer da nossa visão sobre a obra de Deus a mesma visão que Jesus tinha. Jesus, ao falar sobre a obra que o Pai tinha dado para Ele, Ele começa dando um adjetivo. Jesus começa qualificando a obra e Ele não vai dizer que a obra era um peso. Ele não vai dizer que a obra era enfadonha. Ele não vai dizer que não, olha o que Jesus vai dizer sobre a obra que o Pai tinha dado para Ele. Que é o que nós precisamos dizer para a obra que Deus deu na nossa mão.
Jesus vai dizer: é necessário que façamos as obras. Jesus vai dizer que a obra do Pai para ele era necessidade. Ele estava dizendo: é como beber água, é como respirar, é algo necessário, vital. Eu não posso viver sem fazer a obra do Pai. Para mim, fazer a obra do Pai é uma necessidade. Meu irmão, fazer a obra do Senhor vai matar a tua sede. Fazer a vontade de Deus vai te alimentar. Fazer a vontade de Deus vai fazer com que você enxergue coisas que você nunca viu, porque é isso que vai acontecer nesse texto. As obras de Deus na vida do cego, que nunca tinha enxergado, transformaram através das obras aquele olho cego em um olho aberto para ver coisas que ele nunca viu. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos, e a ponte e a porta para ver e viver isso é obras de Deus. Se Deus te chamou para tocar, meu irmão, toque em casa, toque na igreja, toque na rua, toque, aonde você puder, toque. Deus te chamou para cantar, cante no ônibus, cante no banheiro, cante na varanda, cante. Deus te chamou para pregar, pregue em todo lugar. Deus te chamou para abençoar pessoas. Ei, não fica olhando se ele merece ou não, dá e pronto, deliberalmente, faça a obra, porque a obra de Deus para um cristão é necessária. Entra nessa vibe, meu irmão. Eu sou muito feliz, eu e a pastora, nós choramos quase que todos os dias. A gente não chora muito mais. Ontem eu me contive, vocês perceberam não que eu me contive? Chorei tudo em casa, aleluia. Se tem algo, meu irmão, que alegra o nosso coração, é perceber que a igreja, que o corpo de Cristo, entendeu que a obra não é lugar de enfado, que a obra do Senhor na sua vida não é a obra do pastor. Eu sei que cansa. Eu estou aqui, vocês não estão vendo, mas tem um cabo de vassoura me segurando aqui atrás. Mas quando chega a hora do culto, sabe o que vem? Eu vou tomar água, eu vou comer, é necessário. É algo que vem que diz aleluia, aleluia, é a obra do meu Pai. Meu Deus, é a obra dele. Eu vou ver coisas que eu não vi. Ele vai mover coisas na minha vida que eu ainda não vivi. É a obra dele. Jesus olhava para a obra e intitulava a obra necessária. Vamos olhar para o chamado que Deus nos deu dessa forma, gente. Vamos olhar para aquilo que Deus colocou no nosso coração e dizer: ei, não é uma opção. Quando Jesus diz é necessário, ele diz não dá para viver sem. Você já viu que alguém que tem um dom, quando larga assim, tira umas férias, dá um tempinho, parece que a vida fica cinza? Está cansado de fazer, cansado, aí diz, quer saber? Vou dar um tempo. Aí 2 dias depois de no coração ter dito que vai dar um tempo, já começa. Mas era bom quando eu fazia, né? Saudade, oh meu Deus, saudade daqueles ensaios que não terminavam nunca. Meu Deus, saudade daquelas obras que não terminavam nunca. Sabe qual foi a palavra do pessoal de Itajaí ontem? Rolou aquele mover total. Quando o pessoal das mídias estavam indo embora, foi unânime. Eles me pegaram lá na rampa e falaram assim: pastor, nós estamos impactados, pastor. Vocês não sabem, mas vocês estão sendo um grande testemunho para a nossa geração. E eu falei: é? Que a gente olha para a sede, né, e imita a sede. E eles disseram: o serviço dos obreiros, dos cooperadores, dos colaboradores da igreja, a voluntariedade e o principal, a alegria da vontade de servir com vocês, pastor. Sabe o que é isso? Eles não falaram da minha mensagem. Eles falaram que se movendo aonde tem obra de Deus necessária, dá vontade de servir. Que nós sejamos esses líderes empolgados, gente que vai influenciar pessoas que fazem da obra como tomar água, quando comer. Daqui a pouco nós vamos para o churrasco. Vai ter, Frank? Aleluia. É assim que a gente pega a galera, viu? Aleluia. Então é o seguinte, quando a gente sai daqui já fica aquela expectativa. Meu Deus, vamos se alimentar, vamos fazer a festa. Sempre que vier no teu coração a obra de Deus, lembre disso.
é necessário, é vitalidade, vai abrir os meus olhos, eu vou ver coisas que eu ainda não vi. E aí Jesus, em uma das traduções, diz assim: é necessário que façamos as obras do Pai. Tem tradução aí que diz que é necessário que eu faça, Jesus falando dele. Mas eu prefiro essa tradução que diz: é necessário que façamos as obras do Pai. Porque esse é o espírito do Evangelho. Uma vez que você entende aquilo que Deus está fazendo na sua vida e você começa a fazer a obra do Senhor, você não tem mais prazer em fazer ela sozinho. Você está sempre procurando um doido para te ajudar, ainda que seja só para ficar junto. Você está sempre querendo alguém para estar perto, uma equipe, um pinta certo e o outro errado, aí tem que ir lá consertar. É lindo. Eu aqui fiz parte de várias equipes. Um dia os irmãos estavam lá pintando a fachada, estava quase tudo pronto. Aí perto da meia-noite eu decidi ajudar. Falei, não, vou ajudar, vou dar uma força. Aí peguei um pincel, uma latinha e fui lá pintar a curvinha ali da entrada da ação social. E aí eles lá em cima me dão testemunho e, eita glória, e eu lá embaixo pintando. Fiz todo o requadro, depois peguei. Quando eu estava terminando, um irmão abençoado olhou lá de cima assim: pastor, o que o senhor está fazendo aí? Falei, ué, estou pintando. Aí falou assim: amém, pastor. E ele saiu desanimado. Falei, que loucura, né? Vim aqui ajudar, o cara faz um troço desse. Aí eu me afastei assim um pouquinho da parede. Mas tá bem pintadinho. Aí quando eu virei pro lado, eu digo, meu Deus, a parede toda era de uma cor e eu pintei com a cor errada. Meia-noite, eu larguei pincel, larguei tudo. Eu digo, não, Senhor. Mas sabe o que nós estamos fazendo agora? Se alegrando com a obra de Deus. Eu não teria essa história de erro e de tragédia dos irmãos para contar. Se envolva com gente que está fazendo a obra. Coloca a gente no teu time que faz a obra de Deus. Coloca a gente para perto de você, que olha para a obra de Deus e diz, cara, vamos lá. Gente que quando você diz, chegou a hora, é a escala, vamos embora, estamos juntos. Gente que tem o olhar de Jesus, que quando vê as coisas do Senhor diz, é necessário. Gente que ainda dormindo, mas se alegra em vir para a casa do Senhor. Amém? Pega no espírito aí, fofinho. Aleluia. Ele está se segurando na câmera. Aleluia. É necessário que façamos. Evangelho é coletividade. Evangelho não é de segregação. Evangelho é de inclusão. Então não ande sozinho. Nós temos uma regra entre nós, evangélicos, cristãos. Nós somos um corpo, diz a palavra. E esse corpo tem muitos membros. Cada membro tem a sua função. Mas todos os membros bem ajustados, diz a palavra, fazem o corpo inteiro crescer. E nós não vamos crescer isolados, nós vamos crescer juntos, nós vamos crescer em comunhão, nós vamos crescer quando todos nós estivermos cooperando com a mesma obra. O que Jesus disse, é necessário que nós façamos as obras do Pai. E aí aqui tem um grande ensino. O chamado e dom são irrevogáveis. O Senhor te ensinou a tocar, você vai usar o dom para o Senhor, ou se você quiser, você vai tocar para ganhar dinheiro em outro lugar. Não tem problema, Deus não vai tirar o teu dom. Entretanto, você não vai desfrutar do prazer de fazer a obra. Porque o prazer, ele é revelado quando você está fazendo a obra debaixo do propósito. Você já viu que quando você abre a boca para abençoar alguém, para elogiar, parece que a gente se retroalimenta? Já teve num ambiente onde as pessoas têm essa cultura do elogio, que coisa, não é bajular, mas a cultura da boa palavra, a cultura do abençoar. Meu, que legal isso que você fez, que bacana que foi, que trabalho bem feito, que bênção. Você abençoa o outro e aquela bênção volta para você, o ambiente fica outro. A nossa boca foi criada por Deus para ser fonte de bênção, para que dela jorre água doce, para que da nossa boca saiam palavras de bênção e jamais de maldição, porque
porque da mesma fonte não pode brotar água amarga e água doce. Já andou com gente que está sempre jogando areia no projeto? Já andou com gente que está sempre dizendo, cuidado, nós vamos fazer tal coisa? Será? Eu não sei, hein? Você que está convicto já começa a pensar, meu Deus, será, Senhor? Será mesmo que é para fazer esse negócio? Deus falou, mas você começa a andar com gente que não tem a visão de Deus, com gente que usa a boca para amaldiçoar, e você percebe que aquela convicção, aquele ambiente começa a ficar contaminado. A obra que nós vamos fazer, gente, essa obra não é a obra do pastor, dos irmãos, não. De quem é a obra, disse Jesus? De Deus. Se Deus é o dono da obra, Ele é o financiador. Se Deus é o dono da obra, Ele é aquele que vai te dar energia. Se Deus é o dono da obra, Ele é aquele que está te dizendo, ei, ainda que o projeto seja grandioso, creia, porque quem é o Jeová Jireh, o Deus provedor, é o Deus dono da obra. Não chore mais por falta de recurso, em nome de Jesus. O Senhor tem todos os recursos para completar a obra que Ele começou na tua vida. Não chore mais por falta de apoio. Lembra que ainda que você fisicamente esteja sozinho no momento, o Senhor é aquele que já estendeu a sua mão direita, já te disse não temas, já te disse eu te ajudo, já te colocou no barco, o barco já está navegando e daqui a pouco nós vamos chegar na terra prometida. Lembre-se, a obra é boa, é necessária, mas a obra é de Deus. É fundamental entender isso, porque senão nós começamos a fazer a obra de Deus na nossa força. Nós começamos a achar que somos nós que fazemos, e nós já sabemos. A palavra do Senhor ensina, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus vai abordar agora 2 temas. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Um tema que abre esse novo contexto dessa palavra é envio. No mundo você sai fazendo o que você quer. Tive uma ideia, vou abrir um negócio, não deu, fecha e vamos embora. Em Deus você só vai se Deus te enviar. Você não pode se autoproclamar. No reino de Deus não é válido, diz a palavra, aquele que assim se recomenda. Sabe? Olha, louvado seja eu, toda a glória a mim. Assim, se precisar eu resolvo teus problemas. Não é assim. No reino de Deus você fica quietinho, fazendo, e de repente Deus do nada diz, aquele menino lá, está cuidando das ovelhas lá, escondido lá, está tendo uma festa aqui, chama esse menino, chama. Bota ele aqui na mesa, nós vamos botar uma coroa na cabeça dele. A partir de hoje, Deus, estou ungindo ele para rei. Foi o que Deus fez com Davi. Perceba que Davi não saiu correndo e ficou lá dizendo, gente, Samuel, escolhe eu aqui. Ele já reprovou todos os meus irmãos, só falta eu, sou eu. Não, ele não estava nem aí, ele não estava nem na festa. Mas lá onde ele estava, o que ele estava fazendo? Obras, cuidando das ovelhas de quem? Do Pai. E naquele ambiente secreto, Deus o enviou. Nós teremos poder e autoridade todas as vezes que nós fizermos aquilo que Deus nos enviou para fazer. Tem algo que Deus já nos enviou. Todo cristão, pregue o evangelho a toda criatura. Pregue com a música, pregue com palavra, pregue com um abraço, pregue com um olhar, pregue com um sorriso, pregue. Quando Deus nos envia, meu irmão, o céu fica aberto. E Jesus disse, é necessário que façamos essas obras enquanto é dia. Você sabia que vai chegar um momento que a gente vai descansar? Sabia não? Meu Deus. Vai ter, viu? Chama-se descanso eterno. Um dia em que as pessoas vão te levar flores. Nesse dia você vai descansar com o Senhor. E até lá, sabe o que Deus espera? Obra, trabalho, vontade, energia, alegria, motivação. Até lá, meu irmão, é trabalho. O Senhor disse, façamos enquanto é dia.
enquanto tem luz, enquanto você está acordado, enquanto você tem força, enquanto você tem vigor, quantas pessoas dariam tudo para estar com energia física para gastar para o Senhor? E às vezes nós temos tudo para realizar e não fazemos, que não é o nosso caso. Graças a Deus a gente está fazendo um monte, aleluia. Mas em outros lugares tem isso. Um dia, conversando com o pastor Bartolomeu, ele já é um senhor, é um pregador nato da palavra, um mestre por excelência. Estava lá em Caruaru fazendo missão e nós estávamos lá na casa dele, também em missões, eu e a Grazi. E um dia de madrugada, falando sobre Jesus, ele começou a chorar. E ele começou a chorar e começou a dizer: irmão Marlon. Eu falei: o que foi, pastor? Ele disse: irmão, se pudesse, eu queria nascer de novo. Falei: por que, pastor? E aí ele falou: porque eu queria ter uma outra vida, para gastá-la todinha de novo para o meu Jesus. Eu queria gastar de novo a minha vida todinha para servir aquele que me resgatou, que mudou a minha história. Aquele sentimento entrou em mim. Desde aquele dia eu fiz uma aliança com o Senhor. Senhor, encontra em mim, me ajuda, me fortalece, para que todas as vezes que tu me enviares para a tua obra, eu olhe para ela com alegria, para que todas as vezes que eu tiver possibilidade de falar do Senhor para alguém, seja com meu coração ardendo como na primeira vez. O desejo do meu coração, igreja, é que nós continuemos assim, olhando para a obra de Deus como algo necessário. Se o Senhor te levar para os confins da terra, lá no meio de uma tribo africana, naquele lugar você vai continuar queimando para Deus, dizendo: a obra do Senhor é necessária. Se o Senhor te der muito dinheiro, no meio dessa fortuna, você não vai se perder, vai continuar dizendo: a obra de Deus para mim é necessária. Você crê nisso? Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus.